Uma mulher explode no meio da rua. E em um segundo, ela era Robin, uma jovem cheia de planos, segurando a mão do namorado. No segundo seguinte, ela é apenas uma névoa vermelha e um par de mãos decepadas que Hughie ainda segura, sem entender o que aconteceu. Mas sabe o que realmente é perturbador? Não é a morte, é o que acontece logo depois. O mundo continua girando. O, entre aspas, herói que a matou, limpa o sangue do rosto e faz uma piada. A Vogue envia advogados com cheques antes mesmo do corpo esfriar. E por alguns segundos, ninguém reage com o horror que a cena exige. Porque o verdadeiro horror de The Boys não é a violência física, é o fato de que todos naquela sociedade já aceitaram que as pessoas poderosas podem destruir vidas comuns, sem qualquer consequência. Nós fomos condicionados a acreditar em salvadores. Mas e se o super não for um sinal de superioridade moral, mas apenas um amplificador das nossas piores patologias? Hoje no Na Minha Tela Cine, vamos fazer uma autópsia na moralidade humana. Vamos entender por que The Boys nunca foi sobre pessoas que voam ou disparam lasers. É sobre o espelho quebrado que nos devolve uma imagem que preferíamos não ver. É sobre o que acontece quando o pior da nossa psicologia encontra o poder absoluto. Hughie não é um herói, ele é a personificação da nossa própria impotência. Quando ele olha para aquelas mãos decepadas, ele está percebendo da pior forma possível que no tabuleiro do mundo ele é uma peça descartável. E talvez você conheça essa sensação, aquela percepção silenciosa e sufocante de que, se o sistema decidir te esmagar hoje, ele o fará sem nem pedir desculpas. Hughie passa a vida pedindo licença para existir, mas o que acontece quando esse desamparo se transforma em um ressentimento tóxico? O primeiro assassinato de Hughie não é um ato de justiça, é um vício ao explodir o translúcido. Ele sente pela primeira vez o gosto do poder, e é assustador o quão rápido nós estamos dispostos a nos tornar o que odiamos, só para deixarmos de ser a vítima. Então temos a Annie, a Starlight. Starlight é a única que entrou no jogo acreditando no mito, e é por isso que dói tanto vê-la ser triturada. A Vogue não quer o poder dela, eles querem a versão mais vendável dela. Eles querem o uniforme, o sorriso ensaiado, a submissão. Talvez você conheça essa sensação, a de perceber que o mundo não quer quem você é de verdade, apenas a versão de você que gera lucro ou aceitação. Starlight descobre que para salvar sua alma, ela precisa destruir a sua imagem pública. Mas como você mantém sua essência quando o sistema foi desenhado especificamente para transformar a sua identidade em um produto de prateleira? O poder sem cura gera monstros, e ninguém ilustra isso melhor do que Billy Butch e Homelander. Billy é movido por um luto patológico. Ele usa a dor como uma armadura para justificar qualquer atrocidade. Ele não quer salvar ninguém, ele quer que o mundo queime junto com ele. Ele e Homelander são as duas faces da mesma moeda de ódio. A diferença é que um tem lasers nos olhos e o outro tem um sotaque britânico e uma escopeta. Vamos falar do Homelander, o ápice do narcisismo maligno. Muitas pessoas olham para Homelander e veem um vilão puro, mas a psicologia dele é muito mais triste e perigosa. Homelander é uma criança de 5 anos com o poder de um deus. Ele foi fabricado em um laboratório privado de qualquer afeto humano básico. Ele não destrói cidades porque é inerente mal. Ele destrói porque nunca aprendeu a ser amado. Pense nisso por um segundo. No mundo inteiro, bilhões de vidas podem acabar simplesmente por causa da carência emocional de um único homem. Ele não quer o seu respeito, ele quer que você o ame incondicionalmente. E se você não o amar, ele vai te obrigar a ter medo, porque o medo é a única outra coisa que garante que você não vai abandoná-lo. O momento em que ele fala com seu próprio reflexo no espelho é a cena mais devastadora da série. É ali que vemos a fragmentação total. Ele odeia a sua própria humanidade, mas é incapaz de viver sem a validação dela. Homelander é o resultado de um experimento social que esqueceu que, por baixo da capa,
ainda existe um sistema límbico sedento por conexão. Mas a série não para nos supers. Ela nos mostra como a corrupção sistêmica consome até quem deveria estar no controle. Olhe para Ashley. Ela é a CEO da Vogue, mas ela vive em um estado permanente de terror. Ela arranca o próprio cabelo de ansiedade. Ela é o exemplo perfeito de como o sistema esmaga até seus arquitetos. Ela é cúmplice, sim, mas ela também é uma engrenagem sendo moída. E o A-Train, o homem mais rápido do mundo, ele vive viciado em composto V. E em relevância, porque ele sabe que no momento em que ele desacelerar, a Vogue vai descartá-lo como lixo eletrônico. A Vogue International não é uma empresa de heróis, é uma empresa de gestão de narrativa. Edgar entende isso melhor que ninguém. Ele olha para Homelander, o ser mais poderoso do planeta, e vê apenas um produto defeituoso. Isso nos leva a uma conexão desconfortável com o nosso mundo. Como as grandes corporações moldam o que nós valorizamos. Como a política se tornou um espetáculo de entretenimento onde a verdade é secundária à percepção. A corrupção em The Boys não é um erro de sistema, é o design do sistema. Eles criam medo para vender a segurança. Eles criam um monstro para vender o herói. E nós, o público, somos os cúmplices silenciosos que compram o ingresso, ignorando que o sangue nas engrenagens também é o nosso. No fim, The Boys nos força a fazer a pergunta que todos evitamos. Se você tivesse o poder de um deus, você seria o Superman ou você seria o Homelander? A série sugere que a maioria de nós, sob a pressão, sob as pressões certas e com os traumas errados, não seria o herói. Seríamos apenas humanos com desculpas maiores para os nossos pecados. Nós não assistimos a série pela ação. Nós assistimos pela cartaz de ver a nossa própria podridão exposta. Vemos a nossa obsessão por celebridades, a nossa apatia diante da injustiça e a nossa eterna busca por alguém que venha nos salvar de nós mesmos. Mas a verdade é mais dura do que qualquer laser de rubi. Talvez o verdadeiro terror de The Boys seja perceber que o composto V nunca criou monstros. Ele apenas deu poder para os monstros que já existiam dentro de nós. The Boys nunca foi sobre super-heróis. Foi sobre o que acontece quando seres humanos deixam de ter limites. Porque entenda uma coisa, talvez a série funcione tão bem porque os monstros nunca foram os supers, mas as pessoas por trás deles. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu na tua? Se você sentiu esse impacto, se inscreva e compartilhe. A gente se vê na próxima sessão.